Você está lutando contra a pornografia e masturbação? Se sim, você sabe o que significa NoFap, e você também sabe a dimensão que esse conteúdo tomou. Se você digitar NoFap no Google ou YouTube, você acha tudo o que precisa saber sobre o assunto. Não é como se fosse um mega mistério, é simplesmente a abstinência da masturbação e na maioria dos casos também de pornografia, por consequência. São inúmeros os canais e pessoas que tomaram essa causa até como luta de vida. E inúmeros relatos de pessoas que melhoraram suas vidas depois que largaram o vício. Imagino que você tenha seus problemas e que muitos deles, para não dizer quase todos, têm raízes nesse vício. E que superando o mesmo, supostamente a sua vida vai começar a prosseguir no caminho correto. E no vídeo de hoje eu vou apresentar a minha visão do quão longe você pode chegar se você aderir ao NoFap. Não me leve a mal, mas creio que você tem expectativas irreais a respeito do NoFap, tal qual você atribui certos problemas que de fato não são causados por eles. E antes de começar o vídeo eu tenho que deixar claro que eu não estou condenando o NoFap, ou dizendo que ele é placebo e que não vai funcionar, e que o certo é que você deveria aderir num estilo de vida onde você vive em prol da pornografia e masturbação. Se você tem mais de 80 de QI, eu acho que isso é óbvio, mas infelizmente vai aparecer muita gente que não tem capacidade de dissertar sobre aquilo que é dito nesse canal. Se possível, até peço que você veja o vídeo de novo, caso você não tenha entendido alguma parte. Falando de experiência pessoal, eu vou contar como conhecer as pessoas e grupos que aderem ao NoFap. E aqui é importante destacar que existem pessoas que têm problema com a pornografia e tem gente que tem problema contra o vício em pornografia. Por que isso é importante destacar? Porque a solução que ambos os grupos propõem são completamente diferentes. Tanto que hoje a imagem do pessoal que combate a pornografia é dividida. Antes isso era visto apenas como uma questão religiosa. Vamos assim dizer, só a igreja se importava com imoralidade sexual, e por motivos religiosos morais. Enquanto o pessoal que não é muito ligado em religião começa a aderir ao NoFap por achar que isso é um atraso de vida. Posso até dizer que isso está muito ligado aos grupos de desenvolvimento pessoal. Eles não têm nada contra a pornografia em si. Vamos assim dizer, é como se fosse um negócio e, vamos assim dizer, não é imoral você ganhar dinheiro fazendo um produto, sabe? Tanto que eu não me lembro, na época que eu acompanhava os vídeos e grupos desses caras, os mesmos falando que a pornografia tinha que ser banida, tal qual fazem os meios religiosos. Geralmente a justificativa e solução dos caras era só, abre aspas, isso atrasa a sua vida e portanto só ignora. Deixa isso pra lá, fecha aspas. Mesmo sendo católico, eu não acho que exista um grupo errado nesse caso. Talvez um dia até eu faça um vídeo se a pornografia deveria ser banida. Talvez para alguns seja uma resposta até óbvia. Mas eu acho que esse debate é importante e tem muitos pontos que são importantes e que as pessoas não levam em consideração. Mas voltando ao tema, a primeira vez que eu vi um, entre aspas, dossiê sobre o assunto foi de um padre falando. E mesmo que ele acreditasse em verdade objetiva, e no final do curso ele falou que o caminho mais fácil seria a conversão ao catolicismo, ou mesmo durante todo o curso ele tentou dar uma explicação, entre aspas, materialista. Por que, você me pergunta? Porque eu mesmo sabia que não eram só os católicos que veriam aqueles vídeos e também que não só os católicos têm problemas com pornografia. E com isso vem o fato de que se você não se importa com os motivos morais para não se masturbar e assistir pornô, você pelo menos deveria considerar os benefícios físicos que supostamente você ganha, além dos problemas materiais que você evita não assistindo pornografia. E você evita problemas até para outras pessoas, como por exemplo, abuso de drogas estimulantes por parte dos atores. E por muito tempo, essa foi a visão que eu enxergava do NoFap. Eu só considerava os ganhos materiais que todos os influenciadores citavam. Que me lembro bem os mesmos afirmavam para você ter um reset na sua mente, que você não deveria fapar por mais ou menos uns 90 dias, né? Era o período que ele falava que supostamente a sua mente resetava e você podia continuar a sua vida normal. Mas dentro desses 90 dias muita coisa acontece. Desde os piores momentos de abstinência até o período onde você começa a sentir os ganhos dessa prática, mesmo que o seu cérebro ainda não tenha se desintoxicado completamente. E agora sim, partindo para minha experiência pessoal, eu fiquei muito tempo sem ver pornografia ou me masturbar. Os meus problemas não sumiram, eu ainda tinha a mesma rotina, as mesmas obrigações. Não posso negar os ganhos que tive, como por exemplo mais disposição no dia a dia. E eu conheço pessoas que estão numa mesma situação, gente que largou o vício completo por anos e, mesmo assim, continua na mesma, sabe? E por que é importante dizer isso? Acredite ou não, essa fixação que algumas pessoas têm com o NoFap é o que impede as mesmas de largarem o vício. Não ironicamente falando, né, por mais que pareça uma ironia. Se você tem um problema e supostamente resolvendo esse problema você acaba com todos os outros, a sua mente e corpo
vão se sentir mais pressionados conforme você vai lidando com esse problema. Isso é uma coisa natural. Se você tem um problema besta como jogar o lixo fora, né, jogar o lixo na rua, a sua mente, o corpo não vai sentir um estresse tão grande quanto se, por exemplo, você resolvendo um problema, você, sei lá, viraria um milionário. Tipo, é evidente que são dois casos diferentes e a sua mente se sente mais pressionada, assim como o seu corpo. E obviamente que se você não tá tranquilo, você tá mais propenso a cometer erros. E obviamente se você acessa um site pornô e acaba se masturbando, o efeito de culpa e remorso sobre as suas ações é muito mais forte. Isso acaba impedindo a concentração e calma necessária que você precisa para resolver esse problema. Não ironicamente, você tem uma perspectiva mais realista dos benefícios do NoFap, que obviamente são menores que os benefícios entre aspas ideais, né, aqueles que prometem para você, é o que te ajuda no combate ao vício. Para sua vida ser resolvida simplesmente parando de se masturbar, você teria que estar no estágio de vício que até o Kummer teria medo de você. Estágio esse que 99% das pessoas viciadas em pornografia não estão. Eu consigo imaginar, por exemplo, o Terry Crews nessa situação. O pai do Chris, né, já falou em suas redes sociais que o mesmo era viciado e chegava a virar noites se masturbando e vendo pornografia. E mesmo que fosse um problema sério que afetava ele, a vida dele não parou. É claro que o mesmo quase perdeu a sua mulher e filhos pro vício, mas ele ainda continuou com a sua carreira. Mesmo que você esteja passando por essa dificuldade, eu creio que você ainda tem as suas obrigações sociais e pessoais. Imagino que você trabalha, estuda, tem suas atividades sociais como encontrar os seus amigos. Você não acha que a pornografia e masturbação talvez não seja o maior problema que você tem, haja visto as coisas que você faz no seu cotidiano? E se você vai argumentar que ela não impede você de realizar as suas tarefas e mesmo assim inteiramente destruída pelo vício, eu gostaria de voltar no que eu disse há pouco no vídeo, e repetir que se você tem dificuldade de superar esse vício, talvez seja porque você bota uma expectativa irreal na solução desse problema. Acho que agora eu posso falar propriamente do que se refere ao título do vídeo. O movimento anti-masturbação e pornografia está cheio de gente honesta e bem intencionada. Gente que sofreu com isso no passado e agora luta com todas as suas forças para que outras pessoas não sofram por isso. Mas isso não impede que hajam pessoas que de livre e espontânea vontade vendem ilusões para os viciados. Como dito, muitos defensores do NoFap são o pessoal do desenvolvimento pessoal. Eu não preciso dizer que muitos ganham dinheiro com audiência, anúncio e até cursos prometendo ilusões. Não é de hoje que a indústria do sonho existe, até o seu avô jogava na loteria. E aí que tá, se você olhar esses canais de NoFap, muitos deles já têm uma certa idade. E toda hora eles aparecem com um método super secreto que vai acabar com seu vício de uma vez por todas. O que te faz pensar, quantas pessoas de lá pra cá se libertaram desse vício? A sensação que eu tenho é que são poucas. Se antes a gente já tinha pornografia em todo lugar, agora as atrizes vão até você oferecendo presente misterioso. E se você vem tentando há muito tempo no NoFap e não tem conseguido, talvez você devesse olhar as coisas de outra maneira. Os homens que alcançam o que a gente chama de sucesso, num geral, são hedonistas. Alguns perdem até a sua fortuna por causa disso. Mas é inegável que a alta classe despeja vinhos caros, prostitutas de luxo e come com gula. Coisas que, se uma pessoa pobre faz, é atribuída aquilo como culpa do seu fracasso. Então eu não acredito que seja a masturbação que esteja coibindo todo o seu potencial. Se você olhar o NoFap com uma visão mais realista, eu creio que você vai conseguir superar esse vício. Muitas das vezes o seu potencial é coibido por você mesmo. Mas por hoje é só. O meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado.